O pôr do sol tingia o céu de Salvador com tons de laranja e vermelho quando Miguel encerrou seu turno na pequena livraria do Centro Histórico. Aos 35 anos, com uma estrutura magra que mal preenchia a camisa social que usava para o trabalho, Miguel tinha olhos castanhos profundos que pareciam sempre distantes, como se estivessem focados em algum horizonte invisível para os outros. Seus dedos longos e finos, com cicatrizes quase imperceptíveis nos nós dos dedos, guardavam um passado que ele preferia manter em silêncio. Depois de trancar a porta da loja, ele seguiu seu caminho habitual pelas ruas de paralelepípedos, cumprimentando com um aceno discreto os comerciantes locais que já se preparavam para encerrar o dia. Miguel era conhecido no bairro como o rapaz silencioso da livraria, educado, prestativo, mas invariavelmente reservado. O que ninguém ali sabia era que, 7 anos antes, Miguel Oliveira havia sido conhecido por outro nome nos círculos internacionais de artes marciais mistas, a Sombra. Por 3 anos consecutivos, ele havia defendido com sucesso o cinturão dos meio-médios do UFC, com uma sequência de 12 vitórias por finalização que o consagrou como um dos maiores lutadores brasileiros da história do esporte. Até aquela noite em Las Vegas, Miguel nunca falava sobre o que aconteceu, sobre como, no auge de sua carreira, uma lesão devastadora no joelho durante sua última defesa de título não apenas o afastou dos octógonos, mas também o levou a uma espiral de depressão e dependência de analgésicos. Poucos conheciam a história completa de como ele abandonou os holofotes, desapareceu do mundo das lutas e, após um longo processo de recuperação física e emocional, optou por uma vida completamente diferente. Anônima, longe de tudo que lembrava seu passado. No caminho para casa, naquela tarde de quarta-feira, Miguel decidiu parar no pequeno bar de seu Antônio para comprar água. O lugar estava mais cheio que o normal. Um grupo de turistas estrangeiros celebrava algo em uma mesa no canto, enquanto no balcão 3 homens corpulentos, visivelmente embriagados, falavam alto e riam de forma estridente. "Ei, magrelo, vem cá!" gritou o mais alto deles, um homem careca com tatuagens tribais cobrindo os braços musculosos, quando Miguel tentou passar discretamente em direção ao freezer de bebidas. Miguel fingiu não ouvir, concentrando-se em pegar sua garrafa de água. "Estou falando com você, palito de fósforo", insistiu o homem, levantando-se e bloqueando o caminho de Miguel até o caixa. Seus 2 amigos riram, encorajando a provocação. "O gato comeu sua língua." "Com licença", Miguel disse calmamente, tentando contornar o homem. "Só quero pagar minha água e ir embora." O careca colocou uma mão pesada no ombro de Miguel, empurrando-o levemente. "Não tão rápido. Você não parece muito sociável." "O que foi? Tem medo da gente?" O bar inteiro pareceu silenciar. Seu Antônio, atrás do balcão, observava a cena com preocupação crescente. Ele conhecia aquele tipo, turistas brasileiros de outras cidades que vinham a Salvador e achavam que podiam intimidar os locais. "Por favor, não quero problemas", Miguel respondeu, sua voz controlada, mas seus olhos agora focados diretamente nos do provocador. "Só me deixe passar." "Ouçam só", zombou o segundo homem, mais baixo e com uma barriga proeminente que contrastava com os braços musculosos. "O fracote está implorando. O que você acha, Marcão? Devemos deixá-lo ir." O careca, Marcão, sorriu maliciosamente. "Talvez. Mas primeiro." Ele bateu no próprio queixo, com o dedo indicador. "Um soquinho aqui, só para nos divertirmos um pouco. Se você conseguir me acertar, te deixamos em paz." Miguel respirou fundo. Seu olhar percorreu o bar rapidamente. Havia crianças em uma mesa ao fundo, casais jantando, turistas inocentes que poderiam se machucar se a situação saísse do controle. 7 anos de terapia haviam lhe ensinado sobre escolhas, sobre como responder em vez de reagir. "Não vou bater em você", Miguel disse finalmente, colocando a garrafa de água de volta no freezer. "Fica para a próxima." Ele se virou para sair, mas o terceiro homem, até então silencioso, agarrou seu braço com força. Este era o mais intimidador dos 3, cabelos grisalhos cortados rente, cicatriz no supercílio esquerdo, olhos frios de quem já tinha visto muita violência. "Ninguém vira as costas para a gente", disse com uma voz rouca. "Você vai aprender a respeitar homens de verdade."
Foi quando as coisas aconteceram rapidamente. O homem de cabelos grisalhos puxou o braço para trás, preparando um soco direcionado ao rosto de Miguel. Mas o golpe nunca chegou ao seu destino. Com um movimento fluido, quase imperceptível para os presentes, Miguel esquivou-se ligeiramente para a esquerda. Seus reflexos, mesmo após anos longe dos treinos intensivos, permaneciam impressionantes. Ele não revidou, apenas desviou, causando um desequilíbrio no agressor que, impulsionado pelo próprio movimento e pela embriaguez, tropeçou para frente, colidindo com uma mesa vazia. Seu filho da... gritou Marcão, avançando com os punhos erguidos. Foi então que a porta do bar se abriu, e 2 policiais militares entraram para sua ronda de rotina. Clima mudou instantaneamente. Algum problema aqui? Perguntou o mais velho dos PMs, sua mão instintivamente descansando sobre o coldre. Nenhum, senhor, respondeu Miguel rapidamente, aproveitando a distração para se dirigir à saída. Já estava de saída. Os 3 valentões, conscientes da presença policial, recuaram relutantemente, lançando olhares furiosos na direção de Miguel. Isso não acabou, fracote, murmurou Marcão quando Miguel passou por ele. Na verdade, acabou sim, respondeu Miguel baixinho, apenas para que o provocador ouvisse. Depois, dirigiu-se à rua, respirando o ar úmido da noite baiana com alívio. Miguel não percebeu que estava sendo seguido até chegar à Praça da Sé, um espaço aberto, iluminado por antigos postes decorativos que deixavam sombras longas no calçamento histórico. Essa hora, o local estava quase deserto, com apenas alguns casais sentados em bancos distantes e um vendedor de água de cocô recolhendo seu carrinho. Ei, magrelo! A voz de Marcão ecoou na praça. Você tem sorte de termos sido interrompidos. Miguel se virou lentamente. Os 3 homens do bar estavam a poucos metros de distância, formando um semicírculo que bloqueava seu caminho. Não havia policiais à vista agora. Olha, eu realmente não quero problemas, Miguel tentou novamente, sua voz calma mascarando a avalanche de adrenalina que começava a correr por suas veias, uma sensação familiar dos tempos de competição. Tarde demais para isso, respondeu o homem de cabelos grisalhos, estralando os dedos das mãos. Você nos humilhou na frente de todo mundo. Eu só me esquivei, Miguel argumentou, dando um passo para trás e avaliando suas opções. Vocês estavam bêbados. Ainda estão. Vão para casa. Depois de ensinarmos uma lição a você, disse o homem barrigudo, sacando algo do bolso que brilhou sob a luz do poste, uma navalha. Miguel sentiu o tempo desacelerar, como costumava acontecer antes de suas lutas. Sua respiração se estabilizou automaticamente, seus músculos relaxaram enquanto sua mente calculava distâncias e ângulos. 7 anos longe do octógono não haviam apagado o que seu corpo havia aprendido em 2 décadas de treinamento rigoroso. Última chance, Miguel advertiu, sua postura mudando subtilmente enquanto ele distribuía seu peso igualmente entre as pernas. Vão embora agora. Os 3 riram em resposta e avançaram simultaneamente. O que aconteceu a seguir deixaria quem assistisse boquiaberto pela precisão e velocidade. Miguel esquivou-se do primeiro golpe de Marcão com uma leveza que parecia impossível para alguém que não fosse um dançarino profissional. No mesmo movimento, ele agarrou o pulso do homem barrigudo que avançava com a navalha, aplicando precisamente a quantidade de pressão necessária no nervo para fazer os dedos se abrirem involuntariamente. A arma caiu no chão com um tinido metálico. O homem de cabelos grisalhos conseguiu acertar um soco no ombro de Miguel, mas foi como bater em uma parede flexível. O golpe foi absorvido e redirecionado, e antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, Miguel havia executado uma chave de braço perfeita, imobilizando com o mínimo de força necessária. O que é você? Gritou Marcão em pânico, vendo seus 2 amigos neutralizados em segundos. Miguel não respondeu. Com movimentos econômicos e precisos, ele finalizou a sequência defensiva com uma rasteira que derrubou Marcão, seguida de um controle no solo que qualquer faixa preta de jiu-jitsu reconheceria como obra de um mestre. Em menos de 20 segundos, os 3 agressores estavam imobilizados, ofegantes e confusos. Miguel não havia desferido um único golpe direto, apenas redirecionado a energia deles contra eles mesmos, causando o mínimo de dano possível. Me escutem com atenção, disse Miguel, sua voz tranquila contrastando com a situação. Vou soltar
Vocês agora. Vocês vão se levantar calmamente e ir embora. Não vão tentar nada estúpido. Não vão voltar. Entendido? Os três assentiram, o medo evidente em seus olhos. Miguel os liberou e deu alguns passos para trás, sua postura ainda pronta para reagir se necessário. Marcão foi o primeiro a se levantar, massageando o pulso dolorido. Ele olhou para Miguel com uma mistura de raiva e confusão. "Quem diabos é você?" perguntou. Foi então que um jovem que havia presenciado toda a cena de um canto da praça se aproximou, o celular na mão, gravando. "Cara, você não o reconheceu?" perguntou o jovem excitadamente. "É Miguel Oliveira. A Sombra. 3 vezes campeão dos meio-médios do UFC." O rosto de Marcão empalideceu. "O quê? Você é aquele Miguel Oliveira?" Miguel fechou os olhos por um momento, sentindo seu anonimato cuidadosamente construído desmoronar. Quando os abriu novamente, seu olhar era de resignação. "Era", ele respondeu simplesmente. "Agora sou só um cara que trabalha numa livraria e gostaria de ir para casa em paz." O jovem com o celular se aproximou mais. "Cara, eu era seu fã. Todo mundo pensou que você tinha morrido ou algo assim. Você simplesmente desapareceu depois daquela luta com o Henderson." Os três valentões agora pareciam completamente sóbrios, a realização do que haviam feito, tentar atacar um dos maiores lutadores que o Brasil já produziu, finalmente se registrando. "Olha, nós não sabíamos." Começou Marcão, mas Miguel interrompeu com um gesto. "Agora vocês sabem. E espero que tenham aprendido algo mais importante do que quem eu era." Miguel olhou diretamente para o jovem com o celular. "Por favor, não poste isso. Está brincando? Isso vai viralizar. Ex-campeão do UFC ainda tem o toque, ou algo assim." Miguel suspirou. Era exatamente o que ele temia desde que se mudará para Salvador. Seu passado o alcançando, destruindo a paz que ele havia encontrado longe dos holofotes. Na manhã seguinte, como Miguel havia previsto, o vídeo já estava em toda parte. Ex-campeão do UFC neutraliza 3 agressores sem desferir um único golpe, anunciavam as manchetes. Seu telefone não parava de tocar, antigas conexões do mundo das lutas, jornalistas, até mesmo representantes de academias oferecendo contratos para que ele desse aulas. Quando chegou à livraria, encontrou uma pequena multidão aguardando do lado de fora. Pessoas com camisetas do UFC, pedindo autógrafos, selfies, querendo ouvir histórias sobre suas lutas lendárias. Entre eles, para sua surpresa, estavam Marcão e seus amigos. Miguel hesitou, considerando dar meia volta e desaparecer novamente. Mas algo havia mudado dentro dele na noite anterior. Talvez fosse hora de parar de fugir. Ele destrancou a porta da livraria e fez um gesto para que todos esperassem. Então, aproximou-se de Marcão, que parecia deslocado e envergonhado. "Viemos pedir desculpas", disse o homem, estendendo a mão. "E, bem, entender." "Entender o quê?" perguntou Miguel. "Como alguém como você, um campeão mundial, escolhe uma vida comum. Por quê?" Miguel olhou para a multidão, para a livraria, e então para suas próprias mãos. Mãos que haviam conquistado glória, que haviam sido erguidas em vitória diante de milhares de pessoas gritando seu nome, mas que agora encontravam paz organizando livros em prateleiras. "Porque descobri que a verdadeira luta não é contra um oponente no octógono", respondeu. "Finalmente, é encontrar quem você realmente é quando tiram tudo isso de você." Marcão assentiu lentamente, como se tentasse processar a profundidade daquelas palavras. Miguel então se virou para a pequena multidão. "Entrarei para conversar com vocês. Responderei às perguntas. Mas primeiro..." Ele sorriu pela primeira vez desde a noite anterior, um sorriso que não aparecia em seu rosto há muito tempo. "Preciso abrir a livraria. Tenho um novo carregamento de livros de filosofia estoica que acho que vocês vão gostar." A ironia não passou despercebida pelas pessoas presentes. Miguel Oliveira, a Sombra, o homem que havia desaparecido dos holofotes no auge da fama para buscar uma vida de simplicidade, agora via os mundos que havia tentado separar colidirem. Mas ao contrário do que ele temia, não houve destruição nessa colisão, apenas uma nova possibilidade.
O plot twist da história não estava no fato de ele ser um ex-campeão do UFC que havia neutralizado 3 valentões sem esforço. O verdadeiro plot twist estava no fato de que, naquela manhã ensolarada de Salvador, Miguel percebeu que não precisava mais esconder quem havia sido para ser quem queria ser agora. E talvez, apenas talvez, essas duas identidades pudessem coexistir em paz, como ele havia aprendido a fazer com seu passado e seu presente. Fim.